Cumprimento aos meus amados pastores e professores da Escola Bíblica com a gloriosa paz do Senhor. Eu agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez para que nós possamos discorrer um pouco nesta revista Cristologia, para que nós venhamos estudar acerca da divindade de Jesus Cristo. Então nós vamos abrir a nossa revista aqui na página de número 13, no nosso estudo de número 3, intitulado de A Divindade de Cristo, mostrando que a doutrina da divindade de Cristo nada mais é do que a prova de que Cristo é Deus. O texto áureo diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E, na verdade aplicada, nós dizemos que a crença na divindade de Cristo é o cerne da teologia, da fé cristã. E qualquer pessoa que venha negar esta verdade, ainda que ele se declare ou se considere um servo de Deus, ele não herdará o reino dos céus. No comentário introdução, meu professor, nós vamos começar a discorrer com os nossos alunos acerca da doutrina da divindade de Cristo, como sendo ela atacada pelos teólogos liberalistas, por todas as seitas também, né? Porque, de fato, a salvação que essas pessoas pegam é uma salvação autossoteriológica, né? Uma salvação que é mais baseada nos seus próprios méritos do que nos méritos de Cristo, simplesmente porque eles não querem Cristo Salvador. Aí é azar o deles, né? Azar o deles. Porque quem não aceita Jesus como seu único Salvador não pode herdar o reino de Deus. João capítulo 14, 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, nesta lição, nós vamos mostrar que as Escrituras comprovam a eterna divindade de Cristo e que esta é uma doutrina que nós devemos crer e também ensinar a todas as pessoas, porque ela é o tema central da fé cristã, né? Então, nós vamos aqui já para o tópico de número 1, dizendo que Cristo é Deus antes de ser homem, atestando a pré-existência de Cristo existindo com o Pai desde a eternidade. As seitas arianistas, elas dizem que Jesus não é Deus, mas que ele é um ser criado, que ele passou a existir apenas quando gerado no ventre de Maria, interpretando equivocadamente Colossenses 1, versículo 15, onde Paulo diz que Cristo é o primogênito de toda a criação. Paulo diz que Cristo é o primogênito da criação, mas não diz que ele é o primogênito de Deus. Coadunando com as asseverações da doutrina joanina, Paulo diz que Jesus Cristo é o unigênito de Deus, aquele que estava com Deus desde o princípio, mas que ele não é a primeira criatura de Deus, mas ele, como Deus Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas. Então, que vem a ser primogênito da criação, não é o primeiro filho gerado por Deus? Não, não é. Primogênito da criação é aquele que detém todo o governo, todo o poder, toda a autonomia sobre aquilo que pertence ao Pai. É aquele que, na criação, ele exerce o domínio e que também cria todas as coisas e que é o responsável direto pela existência de todas as coisas. Na eternidade, por que nós dizemos isso? Porque na eternidade, Jesus já foi conhecido por Deus antes da fundação do mundo. Nós vemos lá na aula de número 1 que o plano da encarnação ele foi feito desde a eternidade e que Deus não foi pego de surpresa, que em sua presciência ele já viu que o homem iria pecar e Cristo já se voluntariou para ser enviado por Deus a este mundo para assumir a nossa natureza humana, para que ele pudesse ser o sacrifício perfeito, revestindo-se de carne e de sangue. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20, Pedro diz que não foi por prata e nem por ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas como de um precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro imaculado, né, o qual foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor a cada um de nós. Nós vemos na oração sacerdotal de Jesus em João 17,5,
Jesus pedindo ao Pai para que ele devolva, para que ele restitua a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Salmo 90, versículo 2, diz que Deus, de eternidade a eternidade, ele é Deus. Se Deus existe de eternidade a eternidade e Jesus estava com ele desde a eternidade, segue-se então que Jesus é Deus convivendo consubstancialmente com o Pai desde os tempos eternos. Provérbios 8, do versículo 22 até o versículo 30 por ali, nós vamos ver ali a sabedoria de Deus sendo apresentada como uma figura de Cristo que existe com o Pai desde os tempos eternos, antes que os montes fossem formados, antes mesmo que fosse criado, que nascesse o pó do mundo, e antes mesmo que houvesse as grandes divisões das fontes de águas, dos grandes abismos, Cristo já estava, a sabedoria de Deus já estava com Deus e era as suas delícias. E Paulo vai nos dizer que Cristo é o poder de Deus e também a sabedoria de Deus. Então, por interpretação, os teólogos entendem que esta sabedoria é uma espécie de aplicação à pessoa do próprio Cristo como coexistindo em igualdade ontológica com o Pai desde a eternidade. O Evangelho de João também diz que antes de se tornar carne, Cristo estava com Deus, né? Ele diz no verso 1, capítulo 1, versículo 14 de João, que o Verbo, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 18, diz que ninguém jamais viu a Deus, mas que o Deus unigênito que estava no seio do Pai foi quem o revelou. Miqueias 5,2 diz, e tu, Belém Efrata, de maneira alguma és a menor entre as cidades da Judéia, porque de ti me sairá o guia, aquele que há de apacentar o meu povo Israel, cujos dias são desde os tempos antigos, cujas origens são desde a eternidade. Aqui Miqueias está comprovando também que Jesus existe desde a eternidade. E a prova maior, está também no prólogo do Evangelho de João, em que João diz que Cristo não estava apenas com Deus, como os anjos também estavam, mas que Cristo, como Deus, ele estava com Deus desde os tempos eternos, que ele mesmo foi o criador de todas as coisas, inclusive dos anjos, e que este mesmo verbo, que esse mesmo Logos divino que estava com Deus, era Deus também. Era a importância de João demonstrar que ele estava com Deus, era muito grande, mas era maior ainda de mostrar que este mesmo verbo pré-existente que estava com Deus, esse verbo também era Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo vai dizer que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, ele foi contemplado pelos anjos, ele foi pregado aos gentios, crido entre as nações e recebido acima na glória. E este Jesus, que foi visto dos anjos, esse mesmo Deus que estava nos céus, que se manifesta em carne, que é visto dos anjos, que é crido no mundo, que é pregado aos gentios e depois recebido na glória, é Jesus Cristo o homem. Então, Jesus também diz lá em João 8,58, em seu debate com os escribas e fariseus, dizendo que Abraão muito se alegrou por ver um dos dias do Filho do Homem, e eles disseram para Jesus, mas você não tem nem 50 anos, como é que você diz, eu vi Abraão? E Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E eles pegam em pedras para apedrejar Jesus, porque quando Jesus faz a declaração do eu sou, ele estava se igualando a Deus. Estas e outras passagens, então, derrubam a tese fajuta dos argumentos sectários e também dos teólogos liberais, dizendo que Jesus não era Deus. Nós vamos também falar aqui acerca das implicações da divindade e da humanidade de Cristo. Outro fato interessante é que Cristo não deixou de ser Deus ao se fazer homem, porque neste homem chamado Jesus Cristo, Paulo diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Assim, ao tornar-se um ser humano, Jesus passou a ser o que não era. Na glória, na eternidade, Cristo sempre foi um espírito, assim como o Pai e o Espírito Santo também são. Mas ele, quando ele veio para assumir a nossa humanidade, ele ele passou a ser o que não era, sem deixar de ser o que sempre foi. Com efeito,
ele passou a ser um homem, coisa que ele nunca foi, mas sem deixar de ser Deus, algo que ele sempre foi, né? Então, ele se tornou homem, né? Sem que para isso ele precisasse renunciar ou desistir ou aniquilar a sua natureza divina. Então, o que é que foi que ocorreu quando Paulo diz lá na doutrina da kenosis, em Filipenses capítulo 5, 2 do 5 ao 11? Ele vai dizer que Cristo, subsistindo em forma de Deus, que ele não teve como usurpação o fato de ser igual a Deus, mas ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma humana, e sendo achado na forma humana, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo estava com Deus, mas ele não teve usurpação pelo mesmo fato de ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se. Esse autoesvaziamento é a doutrina da kenosis, ou seja, ele deixou o uso livre e independente do seu eterno e supremo poder que ele tinha no céu para depender única e exclusivamente do poder do Espírito Santo, agindo na vida dele, fazendo todos os milagres, trazendo todos os ensinamentos, a mensagem, a palavra de Deus, o Evangelho de Deus a Cristo pelo poder do Espírito Santo, para que ele pudesse em tudo se identificar com esta humanidade limitada que somos nós. Então, mas este autoesvaziamento de Cristo, ele não pressupõe a autoextinção do Logos divino. Millard J. Erickson, ele diz que o autoesvaziamento de Cristo, a encarnação de Cristo, é mais uma aquisição de atributos humanos do que necessariamente uma desistência dos atributos divinos. Então, quando Cristo ele assume a nossa humanidade, ele detém todos os atributos que ele tinha quando estava com o Pai no céu. O que ele fez, então, foi colocar de lado, foi uma abnegação temporária dos benefícios da sua eterna glória para ser reconhecido em figura humana. Então, Cristo conservou a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença e a sua imutabilidade e muitos outros atributos que são únicos e próprios da divindade, que não são compartilhados com os seres humanos. E Cristo, mesmo sendo um ser humano, ele conservou, embora ele deixou de lado temporariamente sem querer usá-los, mas estavam todos ali e ele não usou porque ele precisava depender do Espírito Santo para que ele em tudo fosse igual aos seus irmãos. Tópico 1.3, a união hipostática das duas naturezas de Cristo. Cristo, ele veio em carne para que ele pudesse salvar a humanidade, porque o plano da salvação exigia que o Salvador fosse humano, uma vez que quem pecou não foi Deus, mas foi o ser humano chamado de Adão, que é o cabeça federal da humanidade. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 5, versículo de número 12, que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, pelo que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Então, ele diz que o pecado reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança do pecado de Adão. No Salmo 51, o salmista Davi, ele diz que ele foi gerado em iniquidade e em pecado lhe concebeu a sua mãe, entendendo que o homem já nasce pecador, já nasce destituído da glória de Deus e já nasce com o salário do pecado como recompensa, né? como a morte como sendo o salário do pecado para punir o homem por causa do seu pecado. Então, na eternidade, Deus, em sua majestade, ele jamais poderia sofrer nem ser tentado pelo mal. Tiago diz que quando o homem é tentado, não pode dizer que foi tentado por Deus, porque Deus mesmo a ninguém tenta e ele também não pode ser tentado pelo mal. Nós vemos o diálogo de Deus com Jó, em que Satanás, falando sobre Jó, e ele mostra todos os benefícios que Deus tinha dado a Jó e pede a Deus autorização para tentar o próprio Jó, para
infligir grave sofrimento à vida de Jó, mas em momento algum Satanás desafia Deus, que Satanás em momento algum tenta o próprio Deus, mas ele pede de Deus a autorização para provar e tentar o próprio homem, o próprio Jó. Então, quem foi que foi tentado lá no Jardim do Éden? Foi Cristo, o homem. Cristo, ele precisava se submeter como um ser humano às mesmas tentações em que Adão foi tentado lá no Jardim do Éden. Né? Cristo, ele precisava se submeter aos sofrimentos e às tentações e passar pelo mesmo teste em que Adão fracassou. Adão foi tentado com a abundância de tudo num paraíso e mesmo assim pecou contra Deus. E Cristo, depois de ser batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo imediatamente o impele, o conduz até o deserto, onde ele passa 40 dias e 40 noites orando e jejuando, né? E ao fim dos quais ele teve fome, e ali então, e durante esses 40 dias ele estava sendo tentado pelo diabo, e a Bíblia diz que ele conseguiu ser vitorioso e passar pelo teste em que Adão fracassou. Portanto, era necessário que Cristo fosse homem, porque sem ser um ser humano, ele jamais poderia morrer por nós. E era necessário que ele continuasse sendo Deus, primeiro para retomar a sua vida de volta e também para ter o poder de nos perdoar. Né? Mateus capítulo 20, versículo de número 28, Jesus disse que o Filho do Homem, ele como Filho de Deus, não veio para ser servido, mas ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele disse, a vida que eu tenho é minha, né? Ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou voluntariamente e eu tenho o poder para dar a minha vida e também para tomar de volta, porque este mandamento, essa prerrogativa eu recebi de meu Pai. Então, por isso Cristo mantém as duas naturezas, humana e a natureza divina, coexistindo unicamente em sua única pessoa. Porque a natureza humana de Cristo, a natureza divina, ela não sofreu nenhuma influência da natureza humana, e a natureza humana também não sofreu nenhuma influência da natureza divina. Então, no Concílio de Calcedônia, definiu-se a doutrina da união, da hipóstase, ou seja, da união hipostática, do encontro, da bifurcação, né, do encontro dualista entre a natureza humana e a natureza divina de Cristo, e que essas duas naturezas, elas convivem, coexistem harmonicamente na única pessoa de Cristo sem contradição alguma. A natureza divina permaneceu divina e a humana permaneceu humana. E tudo isso foi fundamental no ano de 451, o desenvolvimento dessa doutrina no Concílio de Calcedônia para combater os movimentos contrários à doutrina das duas naturezas de Cristo. Nós vamos também falar das provas bíblicas da divindade de Cristo, aqui no tópico 2. Vamos falar aqui acerca do testemunho apostólico, do testemunho de Cristo sobre si mesmo e também do testemunho do Pai acerca do Filho. O testemunho apostólico nos mostra que Tomé, quando Jesus ressuscita, ele chama Jesus de Senhor meu e Deus meu. Nós vemos que Paulo e Barnabé, lá no livro de Atos, quando eles foram chamados de deuses e que as pessoas queriam oferecer sacrifícios a eles, né, como se eles fossem Júpiter e Mercúrio, que descesse entre os homens ali e fizesse a cura de um paralítico, eles ficam revoltados e chamam aquilo de loucura e impede que aqueles homens ofereçam sacrifícios a eles, porque o homem não pode receber adoração. O homem não pode ser reconhecido como Deus. Nem os anjos também podem ser reconhecidos como Deus. Quando o apóstolo João recebe aquela revelação do anjo que lhe falava com ele, ele prostrou-se para o adorar, mas o anjo repreendeu dizendo, não faças tal, adora a Deus, porque eu sou apenas enviado para vos revelar estas coisas, e eu sou conservo seu e daqueles que hão de herdar a salvação. Então, só Jesus, se Jesus recebe adoração e não questiona ninguém, por isso ele é Deus, uma vez que o homem não pode ser adorado. Paulo disse que esse mesmo Cristo, né, que ele disse, olha, eu considero todas as coisas como refúgio por causa de Cristo.
queria estar separado dos meus irmãos, que são os meus compatriotas segundo a carne, de quem deles pertence o culto, deles pertence a aliança, deles pertence a promessa, e também deles descende o Cristo segundo a carne, e que este Cristo segundo a carne é Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo de número 5. Lá em 1 João, no capítulo 5, versículo de número 20, o apóstolo João também diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tito, capítulo 2, versículo de número 13, Paulo vai nos dizer que nós temos que aguardar a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículo 15, Paulo diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. O Deus que nunca foi visto pelo ser humano é o Deus que é revelado em Cristo. João 1,18 diz que ninguém jamais viu a Deus, mas que o Deus unigênito que está no seio do Pai foi esse quem o revelou. Hebreus 1,3 nos diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus e que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia aqui está nos dizendo que Cristo é a expressão exata do ser de Deus, sem qualquer sombra e sem qualquer variação. Por isso que ele diz, em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. João 14, 9, ele diz para Filipe, por que você está me dizendo, mostra-nos o Pai, isso nos basta? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Né? Pedro também chama Jesus de o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E o evangelista João nos diz lá no Evangelho, lá na sua carta, no capítulo 1, versículo 1 até o 3, que ele diz que aquele que vos anunciamos é o que desde o princípio nós temos visto, que as nossas mãos apalparam, que os nossos olhos viram, que nós ouvimos com os nossos ouvidos, com respeito ao verbo da vida, e nós vos anunciamos e testemunhamos que esta vida estava com o Pai e ela foi revelada a nós. Então, não há dúvida, há o testemunho apostólico também, mostrando que eles também acreditavam na divindade de Jesus. Os teólogos liberais dizem que esta questão de acreditar a Cristo uma natureza divina foi uma invenção dos discípulos, mas que Jesus mesmo, ele em sua autoconsciência, ele jamais se declarou como Deus. E nós vamos dizer aqui, contrapondo este ensino dos teólogos liberais, que Jesus, ele também se reconhecia como Filho de Deus, porque ele sabia da sua origem divina e também da sua natureza, pois ele sempre dizia, eu desci do céu, eu saí de Deus. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. João 10,30, eu e o Pai somos um. João 14,9, como eu disse, quem me vê a mim vê o Pai. E lá no Sinédrio aconteceu um episódio muito importante. Muitas pessoas acusavam Jesus de muitas coisas, e Jesus ficou calado diante de todas essas acusações, porque sabiam que elas eram falsas. Mas quando o sumo sacerdote Caifás, ele disse, eu conjuro-te diante do Deus vivo, se você realmente é o Filho de Deus, revela isso para nós. Tu és o Filho do Deus bendito, tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito. E Jesus não titubeou, mas ele diz, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à destra da majestade nas alturas e vindo com grande poder sobre as nuvens dos céus. Quando Jesus disse isso, o Caifás disse, olha, não é necessário nós dizermos mais nada. Está aí a prova. Ele mesmo se declarou como Filho de Deus. Rasgou as suas vestes ali, o sumo sacerdote, e entregou Jesus então para ser entregue a Pilatos, onde Cristo foi submetido a um julgamento e depois condenado à morte por causa dessa afirmação. Mas a afirmação, eu sou, em Marcos 14,62 e em João 8,58, é também um dos 7 nomes de Deus pelos quais Deus se identifica a Moisés lá no Monte Sinai, quando Moisés diz, em nome de quem devo anunciar esta mensagem ao povo do Egito, em nome de quem eu devo falar, e ele diz, diga ao povo que o eu sou o enviou. Ao ouvir isso,
os judeus quiseram apedrejar Jesus porque sabiam que quando Jesus estava dizendo eu sou, ele estava afirmando a sua plena igualdade com Deus e que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. O testemunho do Pai acerca do Filho, mas Jesus, ele de fato era filho de Deus e ele não cometeu blasfêmia alguma porque o próprio Pai declarou a sua divindade. Nós vamos ver lá no livro de Romanos, no livro de Hebreus, no capítulo de número 8, em que, capítulo 1, versículo 8, umas afirmações interessantes, olha só. Vamos ver aqui a partir do versículo de número 6. E outra vez, quando introduz o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, ele diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho, o próprio Deus, olha só, é o próprio Deus dizendo, ó Deus, está falando de Jesus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, aqui ele está dizendo, o teu trono, ó Deus, permanece, subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui o Pai está dizendo que Cristo é Deus, que Cristo é Rei, que Cristo tem um trono que permanece por toda a eternidade e que o cetro do reino de Jesus é um cetro de justiça e de equidade. Então, o próprio Pai também declara. O Salmo 2,7 diz, tu és o meu filho, hoje te gerei. Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da sua paixão, mas depois ele foi exaltado por Deus sobre todas as coisas. Então, quando a Bíblia diz, tu és o meu filho, hoje te gerei, não significa que Jesus passou a existir somente quando ele foi gerado no ventre de Maria, mas que não houve um tempo na eternidade em que o filho não existisse ao lado do Pai. Ele sempre existiu junto com o Pai. Portanto, ele também é eterno, embora o Salmo 2,7 esteja falando ali do seu nascimento virginal, e não do tempo em que ele foi gerado na eternidade, porque esta geração do Filho vindo do seio do Pai é uma geração eterna. Nunca houve um tempo na eternidade em que Jesus teve que passar a existir. Ele sempre existiu com Deus desde os tempos eternos. E quando ele introduz o seu primogênito no mundo, ele disse, todos os anjos de Deus o adorem. Lá em Isaías 9,6, ele diz, porque um menino nos nasceu, porque um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e colocar-lhe o seu nome de Emanuel. E lá, no Evangelho de Mateus, o anjo explica este nome para José, dizendo que este Emanuel significa também Deus conosco. Então, Jesus é Deus que desceu do céu para estar conosco. No Novo Testamento também ouviu-se várias vezes a voz do próprio Pai, declarando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 17 e 18, ele diz que eles estavam no Monte Santo com Jesus, quando da magnífica glória eles ouviram o Pai dizendo que Jesus era o seu Filho amado, e Pedro diz, nós somos testemunhas disso, e ouvimos quando da magnífica glória o Pai disse que Jesus era seu Filho. Então Deus demonstra a divindade de Cristo também no batismo no Jordão, em Lucas 3,22, depois que o Espírito desce sobre Jesus ao sair da água. A Bíblia também nos diz que ouve-se a voz do céu dizendo, este é o meu Filho amado, em quem tanto me comprazo a ele ouvir. No Monte da Transfiguração, os discípulos, quando veem Jesus transfigurando-se numa aparência reluzente diante deles, eles veem mais uma vez Deus declarando que Jesus é o seu Filho. Deus responde à oração de Jesus quando ele diz, Pai, glorifica o teu nome. E Deus disse para Jesus, eu já o glorifiquei e ainda o glorifiquei ainda mais. Essa resposta de Deus, ela soou como um grande estrondo, parecia um trovão, e as pessoas disseram que foi um anjo que havia falado diretamente do céu para Jesus. Mas todos nós sabemos que quem disse isso foi Deus, confirmando mais uma vez que Jesus é o seu Filho. Por isso, todo aquele que se opõe
ao ensinamento de que Cristo é Deus e que ele é o Filho de Deus, ele faz de Deus um mentiroso. 1 João capítulo 5, versículo número 10, diz que quem diz que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, ele é mentiroso e também faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que o próprio Deus dá acerca de seu Filho. Mas beleza, nós temos o testemunho dos apóstolos, temos o testemunho de Jesus sobre si mesmo e temos o testemunho do Pai. Para por aí? Não para. Você pode dizer que os anjos no céu, lá no capítulo 5 do livro de Apocalipse, eles também reconhecem a divindade de Cristo quando adoram a Cristo, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, de abrir o livro e de desatar os seus selos, né? Então ali os anjos, eles adoram a Jesus, os 24 anciãos e todos os seres viventes que estavam nos céus, eles pegam as suas coroas das suas cabeças e lançam diante do trono de Cristo, reconhecendo e dando toda a adoração a Jesus. No episódio lá também dos pastores de Belém, os anjos aparecem durante o nascimento de Jesus, dizendo: glória a Deus das maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade, porque hoje vos nasceu aquele que será o Salvador do seu povo. Então os anjos também disseram que Jesus é Deus. Os demônios também disseram que Jesus é Deus. No episódio em que Jesus expulsa os demônios do endemoniado gadareno, os demônios, ao verem Jesus, eles disseram: que temos nós contigo, ó Jesus, Filho de Deus? Então eles também sabiam: bem sei quem és, tu és o Santo de Deus. Reconheceram Jesus como Deus. Quando os filhos de Cefa foram expulsar o demônio de um endemoniado, e eu te expulso em nome do Jesus de Paulo. E o demônio disse para eles: olha, eu conheço Paulo muito bem e sei também quem é Jesus. Mas vocês, quem são vocês? Então os demônios também sabem que Jesus é Deus, né? Então, agora nós podemos analisar também o próprio testemunho das pessoas que conviveram com Jesus, né, fora desse grupo apostólico. Lá em João 9,38, aquele homem que era cego de nascença, quando Jesus cura ele, e Jesus se aproxima dele dizendo: olha, você crê no Filho de Deus? E ele diz: Senhor, quem é ele para que eu creia? E Jesus disse: é aquele que fala contigo. E ele disse: eu creio, e adorou Jesus. Lázaro também, que era o príncipe-chefe da sinagoga, também adora Jesus. A mulher que teve uma filha que estava endemoniada, chamada de mulher cirofenícia, quando Jesus disse que não é digno, não é lícito tomar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos, aquela mulher se inclina diante de Jesus e o adora e diz que os filhos também comem das migalhas dos pães que caem da mesa dos seus donos, que os cachorrinhos comem também das migalhas dos filhos. Então vamos agora também mostrar que Jesus detém atributos e obras divinas. Muitos alegam que na kenosis, no autoesvaziamento de Jesus, ele tenha perdido parte dos atributos divinos, o que de fato implicaria então em perda parcial da sua divindade. Mas o interessante é que Paulo diz que nesse homem Jesus, que se fez carne e habitou entre nós, nesse Deus Todo-Poderoso, habita em Jesus toda a plenitude da divindade, e quando Paulo diz isso, ele diz em seu mais absoluto sentido. Então Cristo ele conservou. A Bíblia nos diz que Cristo é onipotente, Mateus 28, 18, Jesus diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Cristo também é onisciente. Nós vemos várias vezes em que Jesus fala para as pessoas que estão sendo curadas: perdoados te são os teus pecados. Os escribas e fariseus não tinham coragem de falar para Jesus, mas eles olhavam um para o outro e diziam nos seus próprios corações: quem é este que até perdoa pecado? Só Deus pode perdoar pecado. E Jesus, olhando para eles, disse: por que vocês estão pensando este mal no coração de vocês? Para que o que é mais fácil dizer: perdoado te são os teus pecados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder, a onipotência, o poder de perdoar pecados, ele disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, Jesus também
A Bíblia também diz que ninguém precisava dizer o que havia no coração do homem, porque o próprio Jesus também, ele conhecia o coração do homem e sabia que o homem era mau por natureza. Cristo era onisciente, ele sabia de todas as coisas. Ele também era onipresente. Mateus 28, 20, Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 18, 20, Jesus também diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, não importa o lugar, não importa em qual seja a parte do mundo, ele também se fará presente, né? Então, Jesus também é imutável. Hebreus capítulo 13, versículo de número 8, o escritor vai nos dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo o sempre. Miqueias diz que Cristo existe desde a eternidade. Paulo, 1 Timóteo 6, no capítulo 14 também ao 16, diz que ele subsiste por toda a eternidade, né? Então, acima da crença sectária está o insofismável testemunho das Escrituras de que Jesus é realmente Deus. Então aqui, olha, me parece que na parte da nossa revista aqui, nós perdemos o tópico 3.2 e 3.3, então nós vamos continuar aqui com a nossa revista na página de número 17. Nós vamos aqui ver então o tópico 1.1, onde diz que Cristo também tem as mesmas obras divinas, todas as obras que são praticadas pelo Pai. Isso também é conhecido na doutrina, na teologia, como doutrina da apropriação. E tudo aquilo que Deus fez, ele fez através de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Então, outro fator que merece destaque é que Cristo realizou obras que só Deus pode realizar. A Bíblia atribui a Deus a criação de todas as coisas, mas também diz que Cristo é o Criador de todas as coisas. João 1,3 diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1, versículo 16, diz que nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam poderes, tudo foi criado por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Também a Bíblia também nos diz que Cristo ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, mostrando também o poder, de Cristo de preservar todas as coisas, assim como o Pai também preserva. Cristo também demonstrou poder sobre todas as doenças, porque a Bíblia diz que, lá em Isaías capítulo 53, versículo de número 4, que ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades ele levou sobre si, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, todas as pessoas que viam Jesus curando, eles traziam doenças de todos os lugares da terra de Israel, de Jerusalém, e depositavam aos pés de Cristo e ele curava todos. Cristo também demonstrou poder sobre os demônios. Ele, com a sua palavra, ele expulsava todos os demônios e estes saíam gritando, desesperados, para atender à ordem de Jesus. Jesus também tinha poder sobre as forças da natureza. Nós vemos vários episódios em que Jesus manifesta a sua glória, mostrando o seu domínio sobre a natureza. A Bíblia diz que Cristo andou sobre as águas, que ele repreendeu a fúria do vento e a fúria do mar, e o mar quietou-se e fez-se grande bonança. E os seus discípulos, olhando para Jesus, disse: quem é este que até os ventos e o mar ele ordena e estes o obedecem? E ficaram espantados por causa do poder de Jesus sobre a natureza. Cristo também é o único que pode perdoar. Deus pode perdoar pecados, mas a Bíblia diz que Cristo também pode perdoar pecados. Ele perdoou o pecado de todas as pessoas que ele curou. Ele disse: vai, perdoados estão os teus pecados, vá e não peques mais. Ele também, só Deus recebe adoração, e a Bíblia diz que Cristo foi adorado em vários momentos por várias pessoas, e sem repreender ninguém por isso. E então, como alguém pode dizer que conhece a palavra de Deus se ele nega que Jesus é Deus e que Jesus poderia receber adoração ou praticar
todas essas obras que só Deus pode fazer. Só Deus pode salvar o homem, e a Bíblia diz que Deus, que Cristo é o Salvador da humanidade. Isaías 45, versículo de número 22, o Senhor diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra. E Jesus disse que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus também pode dar a vida eterna e a salvação. Pedro também diz, lá em Atos 4,12, que nem nenhum outro nome há debaixo do céu pelo qual importa que nós sejamos salvos, que em nenhum outro há salvação, mas que somente em Jesus o homem pode ser salvo. Então, Deus é Salvador, mas disse que Jesus é o único Salvador da humanidade. João 14,3, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo aquilo que é do Pai também pertence ao Filho. 3,3. Mais uma vez aqui a divindade de Cristo é confirmada. O reino de Cristo é o reino de Deus. Cristo compartilha também do poder sobre a morte e da autoridade sobre os anjos. Jesus disse que depois que finalizasse todas as coisas, que todos os homens se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, acompanhado dos seus anjos. Então, os anjos que são de Deus também são os anjos de Cristo. A Bíblia também diz que Deus, ele é o único que pode julgar a humanidade. Mas Jesus disse que ele confiou ao Filho todo o julgamento. Ele confiou ao Filho também todo o juízo. Que Deus não divide a sua glória com o homem e muito menos o seu louvor com a imagem de escultura. Mas a Bíblia nos mostra que Deus ele deu a sua glória para Jesus desde antes do mundo existir. Deus disse que fora dele não há Salvador, e em Isaías 43:11. Mas ele diz que em nenhum outro há salvação a não ser em Jesus. E estes outros textos bíblicos são provas fundamentais de que Jesus é Deus e provam cabalmente a divindade de Cristo. Então a conclusão nos diz: aprendemos neste estudo que as Escrituras revelam a divindade do Filho de Deus. Devemos abraçar essa doutrina, essa verdade, porque dela depende a nossa salvação. Então é fundamental que o seu aluno, ao finalizar esta aula, entenda que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é Deus, que ele pode fazer tudo aquilo que o Pai faz, que ele pode dar vida como o Pai dá, que ele pode ressuscitar como o Pai ressuscita, que ele pode salvar como o Pai salva, e que ele pode criar como o Pai cria, e que ele pode fazer todas as coisas como também o Pai fez. Então, finalizando esta aula, e o seu aluno entendendo isso, já é fundamental, importante. Você já conseguiu satisfazer o objetivo da sua lição. Então, peço a Deus que abençoe a sua aula e me despeço aqui em nome de Jesus. Deus vos abençoe em nome de Jesus.